A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Hoje me encontro aqui para transmitir uma palavra de Deus aos nossos corações, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm curtido os nossos vídeos, a todos vocês que têm também compartilhado, ativado o sininho da notificação e principalmente tem inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aí embaixo, aqui no YouTube, está escrito aí, inscrito. É só você clicar em inscrito, você já vai estar inscrito no nosso canal. Tá bom? Nos ajude. Nós estamos com um número muito baixo de inscritos e nós precisamos aumentar para que nós possamos permanecer aqui pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor também. E também outras pessoas podem ser alcançadas, porque através de você curtir, compartilhar, ativar o sininho da notificação, se inscrever, a plataforma do YouTube entende o que você está fazendo e vai fazer com que o nosso vídeo seja mais visualizado. Fique mais fácil das pessoas encontrar o nosso vídeo. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. E vamos neste momento ler a palavra do Senhor nosso Deus. Se encontra aqui no livro de Eclesiastes, foi escrito pelo sábio Salomão, capítulo de número 12, versículos 1, 6 e 7. Tá bom? Se você tiver aí ao seu alcance a palavra de Deus, quiser acompanhar a leitura, é muito importante. Se você não pode, preste atenção na leitura em nome de Jesus e também na mensagem que eu irei transmitir. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Versículo 6 agora. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Versículo 7. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Amados irmãos, hoje eu estarei transmitindo uma palavra subordinada ao seguinte tema: antes que se quebre a cadeia de prata. Eu acabei de fazer esta leitura e você que pôde acompanhar, você viu aí na palavra de Deus, ouviu a leitura que nós fizemos e ouviu o que é que o sábio Salomão está falando dos versículos que lemos, versículos 1, 6 e 7. O pregador, ele usa uma linguagem metafórica para descrever algumas verdades sobre a velhice e a iminente morte. Porque nós sabemos que todos nós estamos sujeitos à morte a qualquer momento, a qualquer instante. Basta estar vivo para estar sujeito à morte. Então, uma repetição da expressão antes, nos versículos que nós lemos, dá a ideia que o final está chegando e que o dia da morte se aproxima. A juventude passa
o vigor acaba e chega a velhice. A morte vem chegando e o tempo para lembrar do Criador são os dias da tua mocidade, enquanto ainda existe vigor e entusiasmo. Muitos, quando ouvem a palavra de Deus, dizem o seguinte: eu quero me tornar um evangélico ou protestante, mas eu quero deixar para o futuro. Primeiro eu quero aproveitar a vida e no futuro, mais para frente, quando já estiver velho, aí vou entregar minha vida para Jesus, vou passar a servir a Deus, vou ser um evangélico ou um protestante, vou ser um servo de Deus. Mas, segundo a própria palavra de Deus, não é isto que devemos fazer, muito menos pensar e falar. Mas devemos aproveitar, enquanto nós temos condições, como diz o texto que nós lemos, de fazer alguma coisa para Deus, entregarmos nossa vida para o Senhor. Porque a morte chega para quem é velho, chega para quem é moço, para quem é adolescente, também chega para a criança, e até para aqueles que são embriões e muitas das vezes nasce morto. Então a morte, ela chega para qualquer pessoa e em qualquer idade. Ela não escolhe idade, posição social, posição intelectual. E, como sempre eu tenho dito, ela não quer saber se a pessoa tem dinheiro ou não para comprar o caixão, comprar terreno no cemitério e assim sucessivamente. Tudo aquilo que precisa ser comprado para fazer o sepultamento. Então, como diz o sábio Salomão, no texto que nós lemos, lembrar do Criador é lembrar de Deus. E lembrar de Deus é amá-lo e obedecê-lo, é servi-lo e andar no temor da sua palavra. Ao ponto que esquecer de Deus se constitui uma tragédia. Esquecer de Deus é não lhe dar honra, é não lhe dar glória, é tentar apagá-lo da memória e descartá-lo e não colocá-lo na agenda, é viver totalmente alienado de Deus. Ou seja, separado dele. Porque aqueles que não se entregam a Cristo, não recebem como Senhor e Salvador aquele que Deus enviou para salvar a humanidade, infelizmente, não tem Deus também. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Filho também tem o Pai. Mas aquele que não tem o Filho, não tem nem o Filho e nem o Pai. A pessoa está separado de Deus. A Bíblia, por repetidas vezes, nos alerta sobre a fragilidade da vida, sobre a brevidade dos nossos dias, a nossa insensatez pela busca dos bens materiais nos leva a acumular coisas para, em seguida, deixá-las aqui. Porque a própria palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar muitos bens e perder a sua alma? Jesus disse numa parábola sobre o rico insensato, na parábola do rico insensato, ele disse assim, que aquele rico disse, olha, eu não sei o que eu vou fazer quando eu colher os meus frutos, porque eu tenho muitos frutos para colher e não tenho onde colocar. Aí depois ele mesmo pensou e disse, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores, para que eu possa colocar os meus frutos ali. E assim ele fez.
E depois que ele colocou os frutos ali, guardou todos os frutos que ele colheu, ele disse para a sua alma: alma, você tem agora muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E Jesus, na parábola, ele acrescenta, dizendo o seguinte: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, o que eu estou dizendo, não adianta a gente ficar preocupado em granjear muitas coisas aqui nesta terra e depois morrer e deixar todas as coisas aqui, porque a gente não leva nada. Simplesmente leva a roupa que está no corpo. Hoje nem meia calça mais. Vai só com a roupa que está no corpo. Se tiver uma aliança no dedo, aquela aliança é tirada e vai sem a aliança, porque tudo que é de valor a família vai tirar. E ele vai apenas com coisas que não têm valor. Porque é inútil, não compensa vestir uma roupa caríssima numa pessoa que está indo para o seio da terra, onde a terra vai consumir tudo, vai consumir aquela roupa, sendo que aquela roupa poderia ficar aqui para ajudar alguém que está com vida, para doar para alguém que precisa. Agora está colocando numa pessoa que não precisa mais, nem está vendo a roupa e também não precisa mais daquela roupa. Tanto faz sepultar vestido ou nu, é uma coisa só, porque quem está morto não vê nada, não enxerga nada. Portanto, irmãos, a nossa insensatez pela busca das coisas deste mundo aqui é em vão. E a gente sabe que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas estão preocupadas com as coisas aqui nesta terra. Até muitas denominações estão pregando mais o materialismo. Sempre estou dizendo aqui, principalmente as denominações neopentecostais são mestras nestas coisas. Os pregadores destas denominações são mestres na teologia da prosperidade e pregam só coisas materiais, que faz com que as pessoas fiquem preocupadas com as coisas aqui deste mundo e em busca das coisas deste mundo e não se preparam para a vida eterna que vem após a morte física. Se partir para a eternidade com Jesus, uma vida eterna de gozo e paz. Se partir para a eternidade sem Jesus, sofrimento eterno no lago do fogo. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Então nós precisamos estar preocupados, porque com a vida eterna, porque nada nós trouxemos para este mundo aqui. E manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6 da primeira carta, em versículo 7, ele fala sobre isso. Portanto, tudo o que o ser humano adquirir nesta vida é vaidade. Diz a palavra de Deus que aqui neste mundo tudo é vaidade. Ou seja, tudo passa. Tudo passa. Tudo vai passar. Tudo nos leva a crer e a pensar que a nossa presença neste mundo é apenas passageira. Não sabemos quanto tempo vamos durar aqui. Salomão, no livro de Eclesiastes, no livro que nós lemos, se dedica a refletir sobre esse tema e afirma que a vida terrena é frágil e efêmera. Precisamos nos lembrar de quão frágeis somos, embora pareçam fortes. Por isso, precisamos nos lembrar do nosso Criador, pois não sabemos quando Ele nos chamará. Pois não sabemos quando Ele vai pedir a nossa vida, vai nos recolher desta terra. Não sabemos. Tolos são os que acreditam que podem levar uma vida de prazeres, ignorando a Deus e a sua palavra. Chegará o dia em que havemos de ser chamados
E é certo que não haverá um aviso prévio para esse momento. A morte chega, a morte não avisa ninguém. Chega de repente. Às vezes a pessoa tem planos para o futuro, pensamentos para o futuro, está planejando tudo, está contando que o tempo vai chegar e que ele ou ela vai conseguir fazer aquilo que almeja, de repente, cai e morre. Depois que morre, aí, na certidão de óbito, vai constar do que morreu, depois que morre, né? Ainda que seja verdade ou mentira, mas alguma coisa é colocado ali, na certidão de óbito, do que a pessoa morreu. Tem que colocar, né? O médico tem que colocar alguma coisa ali. Então a gente não sabe se a pessoa realmente morreu daquilo ou não, mas a pessoa partiu para a eternidade. Então a morte não avisa quando ela vai chegar. Ela não avisa. Por isso nós devemos estar preparados, como diz o sábio Salomão. O título desta leitura aqui, numa Bíblia, que a tradução é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o título está assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Eu até inverteria essas palavras aqui. Eu acho que ficaria melhor, porque o título do texto, irmãos, que está nas Bíblias, ou que estão nas Bíblias, não são inspirados pelo Espírito Santo. É escolhido pela editora, por aquele que está editando. Ele escolhe o título que ele acha melhor e põe. Portanto, uma Bíblia tem um título de um jeito, outra Bíblia, a mesma leitura, tem um título de outro jeito, porque é a editora que coloca. Mas eu acho que ficaria melhor assim: a juventude deve preparar-se para a morte e para a velhice. Mas eu acho que a morte vem por último, porque a morte é o final da existência aqui neste mundo. Então, por isso, foi colocado ali a morte no final. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Portanto, irmãos, sábio é aquele que coloca Deus como prioridade em sua vida. Deus está em primeiro lugar, acima de tudo na sua vida. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é obedecer a sua palavra, é fazer a sua vontade, é receber o Salvador que Ele enviou para nos salvar, que é Jesus Cristo. Portanto, coloca Deus como prioridade em sua vida e busca viver os princípios da sua palavra. Esse não será surpreendido. Portanto, pense nisso. Se você ainda não fez isso, ainda não colocou Deus acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, não se esqueça que o fim vai chegar. Todos os seres humanos que estão vivos estão sujeitos à morte a qualquer momento. E a morte chegou, acabou, encerrou a oportunidade de obter a salvação. Porque a chance que nós temos é enquanto nós estamos com vida. Depois que morre, não adianta fazer mais nada. Não adianta orar por aquela pessoa, não adianta rezar, não adianta a missa de 7º dia, não adianta a missa de 30º dia, não adianta fazer mais nada. Mais nada. Tudo que fizer é em vão. Porque a pessoa, quando morre aqui, a alma sai do corpo, o espírito sai do corpo e já toma o destino que a pessoa traçou enquanto ela estava com vida aqui neste mundo. Se escolheu viver com Deus, vai para o paraíso. Mas se não escolheu viver com Deus, vai para o inferno intermediário, vai para o inferno temporário, transitório, e depois vai ressuscitar depois do milênio, depois da grande tribulação, depois do milênio, aí vai ressuscitar. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E os outros mortos não reviveram. Os outros mortos são aqueles que não entregaram sua vida para Jesus. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos
se completaram. Leia Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Aí eles vão ressuscitar com um corpo corruptível, semelhante ao corpo que ele viveu aqui neste mundo, corrupto, cheio de pecado, e vai comparecer diante do trono branco, para ser julgado e lançado no lago do fogo, que é a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Portanto, pense nisto. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração e te dê entendimento para você compreender esta palavra. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.